Então o Senhor falou a Moisés, dizendo a Arão, fala aos filhos de Dízime, fala a Arão. Arão é Mercúrio, a gente já viu essa aula de manhã. De quando acenderem as lâmpadas, Rabi Judá raciocinou aqui sobre o versículo. Isto é como um noivo que sai da sua cama. Isso é o Perlim 19:6. Ele diz, feliz é a porção de Israel, na qual o santo bendito seja ele, se deleita, e a quem ele deu a Torá da verdade, a árvore da vida, para que todo aquele que a ela aderir dê vida neste mundo e no mundo por vir. A árvore da vida se estende de cima para baixo, e o sol que ilumina tudo, sua irradiação começa no topo e se estende por todo o trono em linha reta. É composto por dois lados, um ao norte e outro ao sul, um à direita e outro à esquerda. Quando o tronco brilha, ilumina o primeiro, o braço direito da árvore da sua intensidade, e o lado esquerdo tira a luz da câmara, de onde vem o ponto de partida da luz, que também é referido na palavra do versículo seguinte, dos confins dos céus, que é, na realidade, o ponto de partida de tudo. Muito bem. A gente leu tudo isso, né? E a gente imagina que dentro do nosso espaço, né, geográfico, toda essa situação acontecendo e como tudo isso discorre dentro da Torá, se a gente não observa através da luz da Kabbalah como tudo isso funciona. Então, a gente precisa realmente entender, né, como tudo isso funciona. Ou seja, veja, nós temos aqui as direções, que todas as direções são iluminadas. Na verdade, aqui está falando da árvore da vida, que é a árvore Sefirot, que é a Torá, e o sol vai iluminar tudo, né? E a sua radiação começa no topo e se estende por todo o tronco em linha reta, e é composto por dois lados, um lado norte, né? O lado norte, a gente sempre vê, a Torá fala que o mal vem do norte porque Geburá, de onde saem todos os julgamentos. E aí ele continua falando do sul, aí o sul, o outro ao sul, que é a Sefirah Hesed. Então veja, norte significa, não norte em si, mas significa a Sefirot de Geburá. E outra ao sul, que significa Hesed, tá vendo? Então, essa questão, ela não está falando do espaço geográfico, né? E aí ele continua, um à direita, Hesed à direita, e o outro à esquerda, Gevurá à esquerda. Quando o tronco brilha, ilumina-se primeiro, né, o braço direito da árvore, e a sua intensidade do lado esquerdo tira a luz. E o que acontece com isso? Nós sabemos que as sefirotes positivas são as doadoras, e as sefirotes negativas são as que recebem. Então, veja, funciona dessa forma. Keter é dividido, lá, quando Keter é Adão, ele é dividido em Adão e Rava. O Keter já vai receber do próprio Adão, e ele também é uma representação da força masculina de doação, e vai ser recebida em Biná Rava. Rava vai doar agora para o seu filho, né, que é Hesed, que é Abraham. Abraham, então, vai doar para a parte feminina, que é chamada de Gevurá, que está abaixo de Biná, e então ele doa. Então, Biná vai doar para Tiferet, Tiferet vai doar para Netza, e Netza vai doar para Ode, Ode vai doar para Yesod, e Yesod para Malhut, e Malhut não doa para ninguém. Então, veja, todo esse processo que nós estamos falando aqui são esses processos da árvore sefirótica durante a existência do ser humano. E aí continua. A câmara de onde vem é o ponto de partida da luz, que também é referido nas palavras do versículo seguinte, dos confins dos céus, que é, na realidade, o ponto de partida de tudo.
A partir daí, ele avança verdadeiramente como um namorado ao encontro da namorada, a amada de sua alma, a quem recebe com braços estendidos. O sol continua e segue seu caminho para o oeste, ou seja, veja todo o processo que a gente estava discutindo de manhã sobre o acordar em Hatsot, a construção dessa caminhada dentro desses tempos apontados pela Torá. O que eu faço quando eu acordo, eu me desperto, eu forço a minha alma a estudar Kabbalah nesse horário? Eu estou colocando o meu relógio biológico, o meu relógio dentro da configuração dos astros. Então, eu estou configurando a minha alma juntamente com o cosmos. A luz que eu vou receber aqui é a luz dos nossos sábios. É a hora que as escolas celestes estão abertas. Por isso que um tzadik, ele pode se agarrar a um aluno nesse horário. Existem coisas na Torá que não são aquilo que as pessoas falam. Ou, pelo menos, elas só revelam, se elas sabem, elas só revelam um pouquinho. Elas não revelam totalmente, elas só revelam um pedacinho. Elas acham que as pessoas não têm o direito de saber. A Cabala não. Nós escancaramos tudo porque nós não temos o interesse de ganhar nada com isso. Nós queremos que as pessoas aprendam e que elas, né, elas possam passar isso para frente. No final, a gente não tem o interesse de viver disso, né? A gente tem um interesse que as pessoas aprendam. Consequentemente, para isso, a gente teve que dedicar um tempo a mais da nossa vida. E tivemos que acabar com todos os nossos sonhos. Os sonhos que nós tínhamos aqui nesse mundo, ele foi esterilizado pela Torá. Por quê? Porque as nossas matriarcas eram estéreis, né? E elas eram estéreis porque não tinham filhos? Não, não eram. Porque as matriarcas representam o desejo de receber, a parte feminina, como a gente viu, representa a parte de receber para si mesmo, enquanto a parte masculina doa. Quando se viu que essa parte feminina dentro da Torá ela era estéril, é porque elas não tinham o desejo de receber nada nesse mundo para si mesmo. Elas estavam no nível de Torá muito alto, elas não tinham interesse em nada, absolutamente nada nesse mundo. Então, tudo que nossas matriarcas fizeram, tudo que os nossos patriarcas fizeram, estava ligados unicamente à correção das suas almas. Eles não pensavam em ficar ricos, não pensavam em nada disso. O que eles queriam realmente era a retificação.